Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam super bem. Fala comigo, Prof. Luiz, tudo beleza? E aí, prof, tudo beleza? Sim, tudo ok por aqui. Já, bom, pelo menos aqui onde eu vivo, já tá fazendo uma temporada mais quente, mais estiada, né? Já não tá chovendo. Bom, pelo menos essa semana que acabou de terminar, não, que eu lembre, não choveu nenhum dia. Chuviscou um pouquinho, mas deu pra sair. Ontem, inclusive, domingo, eu saí, levei a câmera, fui tirar foto de plantas, de animais, de tudo. Então tá dando pra aproveitar um pouquinho mais. Por aí, eu tava conversando com a minha mãe, com os meus familiares, e escutei dizer que aí no Brasil tá numa onda de calor, pelo menos na região Nordeste, tá numa onda de calor muito forte. É verdade isso, prof? Exatamente. Semana passada, por exemplo, na sexta-feira, eu fui para aula de moto, né? Na autoescola. E eu, particularmente, não consegui completar a aula. Eram 2 horas de aula, eu fiz apenas 30 minutos de aula porque Por estava quê? muito quente. E aí Então as tá aulas intenso, acontecem hã? a céu aberto, né? Essa é uma expressão muito interessante. A céu aberto significa que algo é feito sem delimitação de paredes, né? Não tem paredes, não é dentro de alguma coisa, é a céu aberto, né? Uhum. Então, eu tive que voltar para casa porque eu realmente não estava aguentando. E eu acho que esse calor, né, essa onda de calor aí tremenda, acabou fazendo com que eu ficasse doente. Hoje quase que eu não gravava o podcast, porque ontem à noite eu acabei ficando com garganta inflamada, né? Minha garganta inflamou um pouquinho, então não estava conseguindo falar, não estava conseguindo respirar direito, mas aí eu tomei alguns medicamentos e agora eu melhorei mais, né? Por isso que nós estamos aqui para falar, inclusive, de coisa boa, né, Prof. Luiz? Prof, você especialmente, né? Você gosta de acompanhar notícias boas ou notícias ruins? É claro, por que essa pergunta, né? Porque é muito comum as pessoas acompanharem notícias ruins, né? Inclusive é isso que vende diante da mídia, né? A mídia vai, Ah, publica bastante coisa ruim, bastante tragédia, para que as pessoas possam ficar fixadas ali, né? Por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né? A polícia que acabou trocando tiro com muitos traficantes e muitos morreram, isso foi de grande audiência para a mídia, como se as pessoas gostassem. Então, você, prof, conscientemente, você gosta de assistir coisas boas ou coisas ruins? eu gosto de consumir coisas boas, né. É por isso, por exemplo, que eu não assisto mais jornal, não assisto as notícias, porque as notícias os donos aí, os grandes empresários, eles já entenderam que o que vende é notícia ruim. Na verdade, o brasileiro gosta de consumir notícia ruim. Tanto é que isso aí que aconteceu no Rio de Janeiro, em breve, vai ter algum filme. Vão fazer algum filme sobre essas mortes aí que aconteceram no Rio de Janeiro. E porque eles sabem que isso vende, né? Notícia ruim vende, morte vende, né? Por exemplo, tem duas mulheres bem famosas hoje no Brasil que elas cometeram crimes absurdos. É a Suzane. Eu não vou nem, não precisa nem falar o nome Uhum. delas. Para mim são irrelevantes, né? Deveriam estar presas. Mas elas já cumpriram a pena, elas estão soltas e agora elas estão ficando famosas. Tem série na Netflix sobre elas. Uma Exato. delas tem uma página no Instagram que já bateu Uhum. mais de 100 mil seguidores, assim, em questão de 2 semanas. Então, o brasileiro gosta de consumir coisa ruim, né? Eu Eu não sabia não gosto. disso, né? A página É, dela já bateu, já tem muitos seguidores? mais de 100 mil seguidores, que loucura, né? E então, bom, obviamente não são todos os brasileiros, né? Muitos Uhum. brasileiros gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Acho que pessoas no mundo inteiro, né? Eu não gosto de consumir notícias ruins. Eu acho que no Brasil sempre tem notícia ruim sobre política, né? É por isso que hoje a gente vai mostrar uma página que a gente utiliza sempre nas aulas, né? Que é uma página que se chama Só Notícia Boa. Porque ela tem somente notícias boas. E o legal é que ela tem notícias boas sobre o Brasil, como a gente vai falar aqui, algumas notícias brasileiras, mas tem notícias boas do mundo, né? Sobre todo mundo. Tem coisas boas acontecendo todos os dias no mundo, mas infelizmente essas coisas boas não dão audiência, não dão dinheiro, Uhum. né? Então, mas hoje aqui vai ter um espaço dedicado só para isso, né? Eu acho que aqui no podcast a gente nunca fala de coisas ruins, é muito difícil
a gente falar sobre alguma coisa ruim. Talvez a gente menciona, né, assim, como essa do Uhum. Rio de Janeiro, por exemplo, né? Uhum. Isso é bem interessante. Inclusive, a fonte, né, para as notícias boas que eu e o Prof. Luiz acompanhamos e utilizamos nas aulas é de um site chamado Só Notícia Boa, né? Eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição, mas se por acaso eu esquecer, coloca aí nos comentários, prof, né, onde está o link para o site, que aí eu vou colocar, tá, nos comentários. Mas é um site bem legal mesmo, assim. Se você tá cansado, né, de ficar depressivo ouvindo notícia ruim, então vai lá nesse site Só Notícia Boa, que você vai ver bastante coisa legal, né? Tem outro site também que eu acompanho, inclusive, não é um site, eu acho que não tem um site, né? É, uma conta no Instagram brasileira que se chama Razões para Acreditar, né? Também eles postam bastante coisa, muitas Ah, no histórias, Instagram, né? inclusive no Instagram. Inclusive postam vaquinhas, né? Então, às vezes, eles pegam ali pessoas que são necessitadas, estão precisando de, sei lá, de algum exame, né? Ou de alguma cirurgia. E aí eles postam, colocam a vaquinha, né? Presta contas no final e tudo. Então, é algo bem legal, né? Para acompanhar você que já está cansado aí de só ver coisa ruim, né? Mas então, prof, tem algumas notícias legais, né? Notícias boas para compartilhar com o pessoal, né? Vamos começar com a notícia brasileira. A notícia brasileira, o título dela é: Menino de 10 anos salva a mãe com uma crise convulsiva em casa. O primeiro que me chama a atenção é que foi um menino de 10 anos que salvou a mãe, né? Eu conheço menino, mas assim, só para especificar um pouco mais para as pessoas que estão ouvindo, esse menino de 10 anos, a mãe dele estava tendo uma convulsão e ele salvou ela. Mas como foi que ele fez isso? Ele ligou para a polícia. Só aí eu já fico abismado. Uma criança de 10 anos ligar pra Uhum, polícia, como é que uhum. ele sabe o número da polícia? Porque eu conheço crianças de 10 anos que não sabe nem qual é o nome da própria mãe completo, não sabe nem pronunciar o próprio nome completo, não sabe nem escrever, nem ler direito, né? Então, essa criança realmente foi uma criança super heroína, né? Ele ligou para a polícia, e aqui no Brasil é assim: quando você liga para a polícia, os bombeiros, todos eles estão capacitados para te dar instruções. Eles vão mandar uma viatura te atender e tal, não é? Mas eles vão te dar instruções. E aí o policial foi dando instruções para a criança de 10 anos, e ela foi ali reproduzindo as instruções, aplicando tudo na mãe, e acabou salvando a mãe. Olha que Que absurdo. Você, prof, interessante, com né? 10 anos. Eu lembro que eu com 10 anos eu não conseguiria fazer nada disso, não. Acho que eu só brincava de jogar bola, né? Você Não com sabia 10 nem anos o já número da tinha. polícia, né? Não sabia nem o número de emergência realmente, né? Olha, eu vou ter que pedir perdão, mas hoje, eu não sei qual é o número da polícia. Se eu for pro Brasil hoje, é 199, né? É esse? Não, 90. 190, tá vendo? O número da Acrescentar. polícia no Brasil é o 90. Eu descobri 199 é o esses quê? dias o Não número é dos nada. bombeiros, né? O número dos Aham, bombeiros, que por sinal agora eu esqueci já, mas aham. porque aqui em frente de casa tinha uma caixa de maribondo, né? Quem não sabe o que é maribondo, pesquisa aí no Google, né? Colocar aí maribondo inseto, né? Porque tem maribondo cidade aqui em Alagoas. Tem a Você cidade, coloca é. maribondo inseto, aí você vai ver que são tipo, bom, são tipo, né? Tipo abelhas, sabe? Então, tinha uma caixa enorme aqui na frente, e aí eu precisei ligar para os bombeiros, né? Aí eu fui, pesquisei o número na internet, porque até então eu não sabia. Mas olha que coisa, né? São números curtos, pequenos, repetitivos que nós deveríamos ter na cabeça. Porque eu fiquei Verdade. pensando, tudo bem que eu estou em casa. Eu, no meu conforto ali do lar, eu consigo pesquisar na internet. E pesquisando na internet, eu consigo ligar para os bombeiros. Mas se porventura fosse o caso, Deus me livre, né, de um acidente em que você não pode pegar o celular ou algo do tipo, ou que você só está com o celular na mão, mas não tem internet, como é que você faz, né? É. Então é muito importante você ter esses contatos de emergência aí na sua mente, como esse menininho, né? Provavelmente aí, pelo menos, o número da polícia ele tinha em mente, né? E conseguiu fazer aí essa ligação de emergência. É, e fica a dica para as pessoas que vêm para o Brasil. Até hoje, eu não conheço nenhum aluno que veio para o Brasil e teve problemas. Eu já conheço digital influencer que veio para o Brasil, teve problema e tal, mas dos nossos alunos, nenhum deles nunca teve problema. Mas é claro, não só o Brasil, mas qualquer outro país que você for, você já busca com antecedência, talvez até no chat GPT ou na internet mesmo, Uhum. alguma página do governo.
busca qual é o número da polícia, busca qual é o número da ambulância, busca qual é o número dos bombeiros, porque são números que eles têm que estar bem fáceis, né? Você não precisa memorizar, mas Exato. eles precisam estar em um lugar bem fácil. Por exemplo, tem pessoas que pegam um ímã, o ímã é isso de que cola, né, que gruda em coisas Uhum. metálicas. Coloca um ímã com o número da polícia na geladeira, coloca um ímã com o número dos bombeiros na geladeira. Então isso já vai ajudar a estar ali mais acessível, né? Pronto, perfeito. Essa notícia foi aqui no Brasil. Agora vamos sair, vamos para uma notícia diferente, eu acho que nos Estados Unidos, né? Ó. A notícia é flagrante. Veja que dá para aprender muita coisa nova com notícias. Flagrante é quando você pega alguém no ato fazendo alguma coisa, tá bem? Flagrante. Então, por exemplo, eu vi o Prof. Luan em flagrante, ele estava roubando, por exemplo, né? Então, eu vi. Então, se eu vi, é flagrante, né? Um exemplo. Ok. Flagrante mostra jogador recolhendo lixo nos estados após o jogo. É algo que a gente vê normalmente na Ásia, né? Quando terminam os jogos ou qualquer atividade, as próprias pessoas que participaram ali daquela celebração ficam no ambiente para pegar o lixo que elas colocaram e jogar no lixeiro, né? E aí tem Uhum. esse exemplo aí do rapaz recolhendo lixo após o jogo, uma partida de futebol americano. Ele ficou recolhendo lixo no estádio. Que Que bonito, coisa né? bonita, né? Eu lembro, por exemplo, que quando eu cheguei aqui na Costa Rica, até hoje eu fico impressionado que as pessoas fazem fila para subir no ônibus, para entrar no ônibus. Eu nunca vi da minha vida, nunca tinha visto, né? Uma fila para subir no ônibus no Aham. Brasil. Deve ter algum lugar no Brasil mais organizado e tal. É que a região que a gente vive também é uma região que a educação ela é bem baixinha, né? É. Então, por culpa dos políticos, enfim, dos governadores, e aí a gente nunca tinha visto uma fila, né? É a Geralmente é uma primeira vez. confusão muito grande, né, pro pessoal entrar no Verdade. ônibus, né? A primeira vez que eu vi uma fila foi aqui. Eu falei, caramba, que coisa simples, mas bonita, tal qual como recolher um lixo depois de um evento. Sabe, profe, esse é um dos motivos que eu não gosto do carnaval, sabia? Se todo mundo depois do carnaval ficasse nas ruas recolhendo lixo, seria incrível, né? O que é que você acha Seria dessa bem ideia? melhor. Colocar uma multa, né? Com certeza, né? Seria bem melhor se tivesse essa consciência. E outra coisa, você vê que o jogador não utilizou o status de jogador dele para poder se isentar da responsabilidade de fazer uma atividade que deveria ser de todos, né? Uhum. Então muitos pensam, não, tem pessoas responsáveis para isso. Não, mas tudo bem, se eu posso fazer, por que não? Por que eu não faço, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que no Brasil, no passado, era muito comum o pessoal jogar lixo na rua, né? Ainda acontece, mas eu falo assim, você tá comendo alguma coisa, você simplesmente jogar o plástico na rua, né? Ou você jogar um Uhum. copo na rua, algo do tipo assim. Eu acho que a época em que eu era adolescente, pré-adolescente, nas escolas se falava muito a respeito disso. E essa geração atual, a geração, no caso, né, a nossa, que eu falo minha e sua, né, de acordo com a idade, tem essa consciência, né, de preservação do meio ambiente, que não pode jogar lixo na rua, né, que não pode descartar coisas na rua. Eu até conversava com a minha esposa esses dias e falava com ela que era muito comum antigamente nas escolas ter esse papo relacionado a você dar um número determinado de descarga, né? Porque se você desse muita descarga, você estaria aí comprometendo a água, né? Sei lá, mundial. E hoje você não vê muito nas escolas esse tipo de conteúdo, né? Você não encontra muito esse tipo de conteúdo. De que você tem que tomar cuidado, você não pode escovar os dentes com a torneira aberta, ou você não pode tomar banho enquanto você passa sabonete e ficar com o chuveiro ligado, né? Isso era muito antigamente, aqui no Brasil se falava mais, hoje bem menos, né? Então a grande parte da população que ainda tem essas práticas é uma parte da população que ouvia ainda isso no passado. Então nós ainda nós herdamos um pouquinho dessa herança, né? Mas que notícia boa, né? Que notícia boa. Que é o nome do site, né? Busca aí, notícia boa, só notícia boa, né? Ah, isso são coisas que deveria ensinar mesmo assim para as crianças, deveria ser mais Uhum. reforçado isso, né? Mas tudo bem, hoje em dia as escolas preferem fazer o cabelo maluco, fazer essa Exato, é. Halloween, né? Ok, beleza. A terceira e última notícia, também é uma notícia boa, claro. Saiu o ranking, esse é o título, né? Sai o ranking dos 20 bilionários mais generosos. Doaram fortunas
para a caridade, né? São 20 bilionários. E aí a lista traz nomes de pessoas que são, assim, super ricas, a gente não consegue imaginar, porque são bilionários, né? E aí diz que no total esses 20 bilionários abriram mão de 106 bilhões de É muito dólares. dinheiro. 106 bilhões de dólares, é um Muito, absurdo, é muito muito dinheiro. dinheiro. E você vê que, ó, 106 bilhões de dólares. Tecnicamente daria para acabar com a fome, sei lá, em alguns Uhum, continentes aí, em vários, sei lá, em vários países, né? 106 bilhões de dólares daria para acabar uhum. com a fome. Mas ainda assim não acaba, né? Por que será que com tanto dinheiro, por exemplo, se eles doassem 106 bilhões, não sei, para o Brasil, ainda assim eu acho que ao longo prazo, ao longo de 20, 30 anos, ainda existiriam pessoas pobres no Brasil. O que é que você acha disso, professor? Bom, pode ser até um pensamento superficial, né? Mas as questões relacionadas à educação, né? Então, não adianta você dar o dinheiro se você não dá oportunidade para que aquele dinheiro continue rendendo, né? Então, se é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Isso não é totalizando, tá? Não é generalizando, não são todas as pessoas, mas o governo ele dá um auxílio, né? Que hoje eu acho que se chama auxílio, não se chama mais Bolsa Família. Antigamente se chamava Bolsa Família. O governo Uhum, dá esse dinheiro mensal, né, para algumas famílias em vulnerabilidade. Só que o governo dá o dinheiro, mas ele não dá todas as condições, né, educação de qualidade, segurança, saneamento, para que as pessoas possam gerenciar esse dinheiro melhor e criar a partir dele novas oportunidades, né? uhum. Então, esse é o problema. Não adianta você chegar, pegar um morador de rua e você abrir um restaurante para ele administrar, sendo que ele não sabe nada de economia, de finanças, entre outras coisas. Então, você tem que dar a oportunidade e você dar o conhecimento para que a pessoa possa continuar evoluindo. Então, na minha perspectiva é essa. É claro que não são todas as pessoas aqui no Brasil que vivem dessa maneira. Eu sou um exemplo claro. Minha mãe por muitos anos viveu, né, com o dinheiro do Bolsa Família, né, antigo Bolsa Família, hoje é chamado auxílio, mas não sei exatamente. E aos poucos nós conseguimos mudar de vida, né? Minha mãe conseguiu mudar de vida, então foi dando educação aos filhos, os filhos foram estudando e aí a gente conseguiu se desenvolver a tal ponto de deixar, né, de lado esse auxílio porque já não convinha para a gente mais, né? Então isso é muito muito importante você dar a oportunidade ao outro, mas você dá o conhecimento para que ele possa gerenciar aquela oportunidade que você deu. Claro que é claro, pode ser um pensamento superficial, mas existem muitos outros fatores aí, né, que vão acabar influenciando. E você, prof, o que é que você acha? Eu acho que é isso mesmo, né? O governo. Bom, se tivesse todos esses bilhões foram doadas para as instituições de caridade, né? Mas sempre vão continuar existindo pessoas carentes que vão precisar dessas doações, porque infelizmente o dinheiro ele não resolve o seu problema perpetuamente, ele resolve ali por um tempo, né? Mas se você não tiver Uhum, educação, como o Prof. Luan falou, tem um caso no Brasil, tem vários na verdade, mas tem um que eu lembro agora, de um rapaz que ele ganhou na Telecena, eu acho. Em alguma loteria. Ele ganhou na loteria e ele ganhou, acho que foram, eu não lembro agora muito bem, mas vou colocar aqui, 700 mil reais. Aí ele comprou casa, ele deu várias festas, ele deu vários carros para os familiares, comprou casa para os familiares, fez vários churrascos, churrasco pagando tudo e depois ficou pobre outra vez. Perdeu tudo outra uhum, vez. Assim, não perdeu, mas gastou tudo. A única coisa que restou foram as casas que ele comprou. Aí sim fez um ótimo investimento. uhum, Mas ficou sem dinheiro. Algumas das casas eu vi que ele exato. precisou vender porque ele fez dívidas e aí teve que vender as casas que comprou para pagar as dívidas. Então, assim, bem complicado. Realmente, o cara ganhou muito dinheiro, mas ele não soube como manter aquele dinheiro, fazer Como aquele dinheiro manter? render Aham. mais, né? Então, a educação sempre é muito importante, né? Então, está aí, gente. Se você gosta, se você gostou dessas notícias e quer ver mais Bem notícias, legais. até quer ver mais detalhes sobre essas notícias que nós conversamos, entra nessa página Só Notícia Boa. A gente vai tentar deixar aqui na descrição, mas você pode entrar no Google só notícia boa e aí você vai escolher o que é que você quer ver, né? É bom para dar aquela aquecida no Uhum. coração, ficar com o coração quentinho, ver que tem pessoas boas ainda no Que o mundo mundo. ainda é bom, né?
Verdade, isso vale a pena. Inclusive, tem uma aluna que eu gostaria de mandar um abraço pra ela, que é a Jussel. A Jussel, ela já é uma senhora e ela começou a estudar português porque ela disse que o sonho dela é ir pro Brasil. É a primeira, Ó, que assim, legal. senhora que eu vejo, né? Porque normalmente são, sei lá, adultos, 30, 40 anos, adolescentes, e ela já é uma senhora e disse: Não, eu quero realizar meu sonho de ir pro Brasil e tá aprendendo português com a Como gente. ela se chama, A prof? Jussel. Juscelie. Jussel. Um grande abraço, E, Juscelie. e aí a Jussel, eu estava voltando pra casa, era uma aula presencial, eu estava voltando pra casa, encontrei a Jussel na rua, falei: Jussel, vamos tomar uma vitamina? Tem um lugar aqui que vende vitamina de banana, de frutas, né? E aí eu convidei a Jussel, paguei a vitamina dela, ela falou: Nossa, prof, faz muitos anos que alguém não me convida, assim, que alguém não paga algo pra mim. Aí você vê, caramba, não pode, né? Tem Que que ter legal, né? esses atos de gentileza, né? Às vezes você tá num dia triste, mas você pode fazer algo bom para outras pessoas. Algo simples, como recolher o lixo ali na notícia, né? É isso. Bom, bom. Perfeito. É isso Falta mais aí. alguma coisa, prof? Mais alguma Só notícia? isso, pessoal. É sempre um grande prazer estar com vocês, né? Nos vemos no próximo episódio. Qualquer coisa, mandem mensagem. Comente aqui, coloque aqui nos comentários o que você achou desse episódio. E se você tem alguma notícia boa para contar, deixa aí nos comentários, porque nós queremos saber também. Beleza? Se cuidem. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, Prof. Luiz. Tchau, tchau. Valeu.